Hello everyone and welcome to Prime English BR. I'm Eddie. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas e hoje nós vamos dar continuidade à nossa jornada do Present Perfect. Mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, indique para um amigo, acione as notificações e deixe o seu like. Produção, solta a vinheta! Dando continuidade então na nossa aula de Present Perfect, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre as regras para usarmos essa estrutura, ok? Bom, falei na aula passada, continuo falando do livro da professora Nívia Marcelo, e esqueci de falar para vocês que esse livro não trata apenas de Present Perfect, mas tem Present Perfect Continuous, Past Perfect, todas aquelas, os tempos verbais em inglês que temos algumas dificuldades, ok? Então, aconselho, vale muito a pena, bem legal. Bom, e hoje nós vamos falar sobre as regras do Present Perfect. Como eu falei, esse conteúdo sobre o Present Perfect está dividido em 3 aulas, aqui serão 4, exatamente para ficar uma aula mais curtinha, mais dinâmica, objetiva, e aí vocês conseguem talvez aí entender de uma forma bem melhor. Espero que possa ajudá-los, ok? Temos já uma primeira aula introdutória do Present Perfect, então é só clicar no link acima e você será direcionado a essa aula para você entender já essa mecânica de como funciona, ok? E vamos falar sobre as 3 regrinhas do Present Perfect. Vamos lá? Nossa primeira regra, então, do uso do Present Perfect é para o quê? Unfinished actions. Então nós temos muitos alunos que falam, né? Olha, o Present Perfect é para usar quando tem uma ação que tem início no passado e continua no presente. Bom, de certa forma sim, mas não exclusivamente, ok? Por isso que nós temos 3 regrinhas, ok? Mas vamos ao exemplo aqui, olha só que interessante. I have studied English for 15 years. Eu poderia usar uma outra estrutura também, mas vamos ficar aqui no Present Perfect, tá? I have studied English for 15 years. Eu quero dizer que eu estudei inglês por 15 anos. Só que quando eu uso essa estrutura aqui, estou olhando aqui para o meu outro monitor, tá bom, pessoal? Quando eu falo I have studied English for 15 years, essa estrutura do present perfect, tá? Vou sempre enfatizar isso, present perfect, quer dizer que eu continuo. Eu falei, ó, I have studied English for 15 years. Eu estudei inglês por 15 anos e continuo estudando. Ainda tenho as minhas aulas, ok? Ou, de outra forma, I have studied English since 2006. E dá a mesma ideia. Aqui simplesmente falo por quanto tempo eu estudei e continuo estudando. E aqui, desde quando comecei a estudar, desde quando eu estudo e continuo estudando. Ok? Essas 2 palavrinhas, quando falamos nessa primeira regra de unfinished actions, as palavras for and since, na maioria das vezes, estão lá. Ok? É isso que acontece. E aí, eu trouxe um outro exemplo para vocês. Olha quem está aqui, o past simple. Então, olha só, present perfect, que está bem aqui. Então, aconteceu no passado, teve seu início lá, essa ação, e ela continua, ok? Não significa que eu esteja estudando inglês exatamente nesse momento, ok? Pode ser como se fosse um evento temporário, tá? Mas, continue estudando, ok? E aqui, o último, I studied English for 15 years. Como eu falei, eu não sei se falei na aula passada, mas para que eu uso past simple? Simplesmente para falar de um evento passado. Essa frase aqui quer dizer que eu estudei inglês por 15 anos. Contudo, o que falta? O que ela não consegue trazer? O que ela não consegue nos explicar? Se eu ainda estou estudando inglês. Então, se você estudou inglês por alguns anos e não estuda mais, então essa aqui seria a estrutura adequada para você usar. I studied English for 15 years. Acabou. Ed, mas e se eu quiser falar que eu ainda estudo? Então você precisa complementar a frase, né? I studied English for 15 years and I'm still studying it. Ok? Dessa forma. Nossa segunda regra é sobre finished actions. Eu coloquei entre parênteses o que eu chamo de present result or experience. Quando você usa uma frase, uma sentença ali com o present perfect, a sua intenção, primeira coisa, é na ação. E essa ação, ela vai trazer 2 coisas para o momento presente. Mais uma vez, por isso que é chamado de present perfect.
ele vai trazer um present result dessa ação ou experience, uma experiência. Fica mais claro, vamos por exemplo aqui, olha só. I have lost my phone. I have lost my phone. Isso quer dizer que naquele momento que eu disse essa frase, I have lost my phone, o celular não estava comigo, estava perdido, ok? Quando você fala I lost my phone yesterday, por exemplo, o seu foco não é a ação, é o tempo, é quando você perdeu. E eu não sei se você achou ou não o seu celular, ok? Então aqui é esse present result que vem logo após dessa ação. Oh, I have lost my phone. Significa que não está aqui. Oh, my goodness, I have lost my car key. Puxa, eu perdi as chaves do meu carro. E automaticamente o que se entende é que as chaves não estão com você, estão perdidas, ok? Um segundo exemplo, Beth has been to London. Beth has been to London. Bom, aqui nós estamos falando de present result, mas de experience. Beth has been to London. Quando você fala has been to, significa que a pessoa foi para aquele lugar, para aquele destino e já retornou, ok? Diferente se disséssemos Beth has gone to London. Aí sim, foi e continua lá em Londres, ok? Aqui nós temos experiência, então provavelmente a Beth deve estar com seu inglês um pouco melhor, conheceu mais a cidade, essa é a ideia de experience que eu falo para vocês, ok? Vamos então para a nossa terceira e última regrinha, news, recent events, ok? Uso o present perfect também para anunciar algumas notícias, algumas novidades, né? Ou alguns eventos que acontecem assim, que aconteceram bem recentemente, tá? Normalmente nós vemos isso naqueles headings de jornal, né? Os títulos ali, né? Usa-se muito present perfect. E aqui tem um exemplo bem bacana para vocês, olha só. Joe Biden has become the new president. Legal. Ele é atualmente, né? Ele é se tornou e continua sendo o novo presidente dos Estados Unidos. The vaccination program has begun in Brazil. Começou e esperemos que continue e não pare, né? Isso é uma coisa muito importante. Alright? So Joe Biden has become the new president. The vaccination program has begun in Brazil. Então, pessoal, essa é a ideia, é a essência, que por nativo é algo muito lógico, né? Do present perfect. Tem uma ação e essa ação traz até o presente o que nós chamamos de present result ou experience, ok? Bom, na próxima aula eu vou trabalhar as diferenças entre o present simple, o present perfect e o past simple, ok? Então vai ser a diferença entre present perfect e past simple. Vou pincelar isso mais uma vez porque é algo que precisa de muita ênfase, isso é muito importante. E obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Thank you so much for coming, thank you so much for watching this video. Não esqueça de inscrever-se no canal, deixe o seu like e acione as notificações. I'm Eddie and this is your Prime English PR.